boa tarde, boa noite para vocês aí de casa que estão me acompanhando. Ariel Esvoziak, sou professor de Legislação e Direito Administrativo. Nossa ideia hoje é fazer uma super revisão para o nosso concurso do IP Saúde, de resolução de questões de legislação da banca Fundatec. E a gente pega a legislação específica do IP, 8666, 10098, tudo que vai complicar a nossa vida nessa prova, mas a gente vai tirar de letra. Tá? Na tela para você, gente, mais uma vez os meus contatos. Qualquer dúvida podem me chamar lá que eu vou estar à disposição de vocês, certo? Então, nossa provinha está chegando e a gente tem que aproveitar para fazer questões. Vamos lá, então. Começamos com Lei 10.098. Então, eu preparei para vocês uma bateria de questões da Lei 10.098, depois uma bateria da 8666, e aí, como a Fundatec não tem nenhuma questão sobre as legislações específicas do IP, que é a 12.066, a 15.45, eu trouxe questões autorais para a gente conseguir trabalhar da forma como a Fundatec pode vir a cobrar de vocês. Tá? Então, vem comigo. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Complementar 10.098 de 94, o servidor será punido com pena de demissão nas hipóteses de... Item 1. Indisciplina ou insubordinação grave ou reiterada. Gente, os itens que geram demissão, as circunstâncias que geram demissão, elas estão previstas lá no nosso artigo 191 da Lei 10.098. Certo? Tem uma listinha taxativa. Vamos ver como é que é? Olha lá, ó. E o item 2 traz exatamente o item 1 traz a previsão do inciso 2, que é a indisciplina ou subordinação grave ou reiterada. Então, a primeira alternativa ela está correta. Tá? Aí. 2. Ofensa física contra qualquer pessoa cometida em serviço, ainda que em legítima defesa própria ou de terceiros. Gente, a ofensa física contra qualquer pessoa cometida em serviço, ela por si só gera demissão. Só que, quando for legítima defesa própria ou de terceiros, ela é a exceção, não complementação, como está aqui na nossa questão. Aqui ela fala ainda que em legítima defesa, mas não, é salvo legítima defesa a previsão do inciso 3º do 191. Então, ela está errada por esse ponto aqui. Tá? A legítima defesa, tanto própria quanto de terceiros, ela gera a exceção da demissão nesse caso. 3. Exercer a advocacia administrativa. Perfeito. Inciso 16 do nosso artigo 91. Gente, Fundatec, copia e cola. Não tem mistério, tem que lembrar disso aqui. E o 4. Ausências excessivas ao serviço superior a 30 dias intercalados durante um ano. Gente, aqui a Fundatec quer confundir a cabeça de vocês. Por quê? Quando a gente fala ausência intercalada, o prazo são 60 dias em um ano. Tá? Isso está lá no inciso 5º. Por que ela botou 30? Porque o abandono são 30. Só que para configurar o abandono suscetível de demissão, são 30 dias consecutivos e não intercalados. Então, para ser ausência, tem que ser 60 dias intercalados. Então, para ter a demissão por faltas é ou 60 dias intercalados, que gera ausência excessiva, ou 30 dias corridos, que gera o abandono. Então, o item 4 também está errado, gente. Então, nos sobram alternativas 1 e 3. Gabarito na letra C de Canadá. Segunda questão. Em relação ao disposto no Estatuto dos Servidores Públicos Civis, 10.098, assinale a afirmativa abaixo e assinale V ou F. Vamos lá. Primeiro item. A nomeação somente será realizada em caráter efetivo. Gente, não! Nomeação ela é a forma de provimento originária que a gente chama, que é quando a gente ingressa no serviço público. E tem duas formas de eu ingressar no serviço público. Ou concursado, através de um cargo efetivo, ou por comissão. Cargo em comissão, como CC. Então não é só caráter efetivo. Caráter efetivo é o cara concursado, que passou no concurso, foi nomeado, posse, exercício, etc, etc, etc. Mas tem ainda a opção do CC, que é o cara em comissão. Isso está no nosso artigo 16, incisos 1 e 2. Certo? Então a primeira, ela é falsa. Segunda, a posse e a aceitação expressa do cargo, formalizada com a assinatura do termo no prazo de 15 dias a contar da nomeação. Até aí, maravilhoso, perfeito, é o texto do artigo 18. Mas aí ele fala o seguinte, sem possibilidade de prorrogação do referido prazo. É aí que ela está errada, gente. Por quê? A posse ela está prevista lá no artigo 18. E lá no artigo 18 diz que o prazo é de 15 dias da nomeação, prorrogável por igual período. Então não é só 15 dias, é 15 mais 15. Certo? Então ela também está errada por isso. Ok?
Então, F aqui também, ó. Mais um Fzinho. Então, a gente já começa a eliminar a letra A, já elimina a letra C e já elimina a letra E. Sobra apenas duas alternativas para a gente. E com essa marcação, a gente consegue ver que a quarta é certa. Olha lá o que diz o item 3, aliás. Em relação à anotação do servidor, essa deverá observar sempre que possível a relação de atribuições entre o cargo, as atividades específicas da repartição e as características individuais apresentadas pelo servidor. Gente, perfeito! Isso está lá no artigo 17, tá? Que fala da anotação. E o parágrafo 1º traz o exato texto que a gente tem no terceiro item ali. Portanto, verdadeiro terceiro ponto. Mas isso não é novidade, porque já está certo aqui nas duas. E o último item. O exercício refere-se ao efetivo desempenho das atribuições do cargo e dar-se-á no prazo máximo de 30 dias contados da data da posse. Perfeito, gente! É o artigo 22 cuspido escarrado. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo e vai se dar no prazo de até 30 dias contados da data da posse. Certo? Cuida com detalhe, gente, porque ele fala em até 30 dias, tá? Pode ser antes? Pode ser menos. Ele é até 30 dias, é um prazo máximo de 30 dias. Se ele falar que é só 30 dias ou é de 30 dias, está errado, tá? Então, fica atento com esse detalhe. Aqui ela está certa, então gabarito na letra B de Brasil. Terceira questãozinha. Nos termos da Lei Complementar Estadual 10.098 de 1994, o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez, quando verificada por junta médica oficial, a insubsistência dos motivos determinantes da aposentadoria é denominado. Gente, aqui nós temos as formas de provimento. Ele quer que vocês saibam as formas de provimento. Gente, Fundatec não tem mistério. É formas de provimento, posse, exercício, situações de suspensão, demissão, deveres e proibições. Dificilmente vai fugir disso. Pode vir uma questão de licença aqui, outra lá, de prazo de licença para mandato eletivo, mas é mais raro. O mais comum é cair alguma coisa disso. Gente, questão de provimento é batata. Então eu tenho que estar na ponta da língua com as formas de provimento. Vamos lembrar cada uma delas? Olha lá, a letra A fala em reintegração. O que é a reintegração? É quando o cara é demitido de uma forma injusta ou ilegal, e aí através de uma ação judicial ou administrativa ele consegue o retorno para o cargo dele. Isso é a reintegração. A recondução é quando o cara não passa no estágio probatório. Ele já era servidor estável em um outro órgão e ele não passa no estágio probatório. Ou ele desiste do cargo. Tá? Então, ou alguém ocupa o cargo que ele estava lá. São as 3 hipóteses de recondução. Aí ele retorna para o cargo que ele ocupava antes. Nesse caso é a recondução. E o nosso gabarito, que é a letra C, fala da reversão. Essa que é o retorno do aposentado. É o cara que estava aposentado por invalidez e a invalidez não existe mais, então ele volta para o cargo dele. A readaptação é quando o servidor está com algum tipo de limitação, a qual não faz com que ele não consiga mais exercer suas atividades. E aí, em vez de aposentar esse cara por invalidez, eu readapto ele em outra atividade. Certo? E o reaproveitamento não existe, gente, porque a forma de provimento é o aproveitamento. O aproveitamento é quando eu integro um servidor que estava em disponibilidade. Portanto, o que caracteriza o conceito que traz ali na questão para nós é a reversão, que é o retorno do aposentado. Quando a gente fala em reversão, pensa em reversão da aposentadoria, tá? Que daí não tem erro. Gabarito na letra C de Canadá, mais uma vez. Artigo 44 da nossa Lei 10.091. Mais uma questãozinha. Em relação às penalidades previstas na Lei Complementar 10.098, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, assinale V ou F. Primeiro, a penalidade de suspensão não poderá ser superior a 90 dias. Perfeito, gente. Artigo 189 fala que ela não pode exceder 90 dias. Portanto, verdadeiro. Vzinho. 2. Quando houver conveniência para o serviço, a pena de suspensão pode ser convertida em multa de 50% por dia de remuneração, devendo o servidor permanecer em exercício durante o cumprimento da pena. Perfeito, artigo 189, parágrafo 2º fala da conversão, e nós vimos isso em aula, então fica atento com esse detalhe. Terceiro, deixa eu marcar um Vzinho aqui para vocês. Espera aí. Tinha aqui. Terceiro, o servidor somente poderá ser advertido em particular e por escrito. Errado, gente. A gente pode ter advertência verbal. Lá no artigo 187, parágrafo 2º, a gente tem essa hipótese. Então ela está falsa. Já vimos que é
Como é que tá ali, ó? V. Ah, tá fora. VVF. Já achamos a resposta, que é a letra B. Mas vamos ver como é que é a última ali, ó. Para aplicação das penas disciplinares não competentes, são competentes os titulares de órgãos, nível de supervisão e coordenação, até suspensão por 5 dias. Aonde que está isso na nossa lei, gente? Lá no artigo 196, que fala das competências para aplicação das penalidades. E lá no inciso 4 traz o exato texto que nós temos ali no quarto item. Portanto, verdadeiro. VVFV. Gabarito letra B de Brasil. Vamos para mais uma questãozinha. De acordo com a Lei Complementar 10.098, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, são deveres dos servidores públicos estaduais. Primeiro, ser leal às instituições que servir. Segundo, atender com presteza. Terceiro, manter espírito de cooperação e de trabalho com os colegas. Quarto, providenciar para que esteja sempre em dia no seu assentamento individual, endereço residencial e declaração de família. Gente, tudo maravilhoso. Artigo 177 vai estar lá no inciso 4º, ser leal às instituições que servir. No inciso 8º, atender com presteza. No inciso 13, manter o espírito de cooperação com os colegas. E no inciso 12, manter, providenciar para que esteja sempre em dia o seu assentamento. Portanto, as 4 alternativas estão corretas. Olha o que eu falei para vocês. Decorar deveres e proibições. Gente, normalmente se a Fundatec faz cobrança disso na prova, como não é todas de uma coisa só, ela mistura proibições com deveres. Então fica super fácil de resolver, não tem mistério com relação a isso. Tá? Nosso gabarito na letra E de Equador. Mais uma questãozinha para nós. De acordo com a Lei Complementar 10.098 de 1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, são requisitos para ingresso no serviço público, exceto. Gente, aqui ele quer que a gente saiba quais são os requisitos e qual que não é requisito. Certo? Vamos lá. Letra A, ser brasileiro nato. Letra B, ter idade mínima de 18 anos. C, estar quite com as obrigações eleitorais e militares. D, possuir aptidão física. E E, estar em gozo dos direitos políticos. E aí, gente, qual é a resposta certa? Aonde que está isso na nossa lei, professor? Lá no artigo 7º, que traz os nossos requisitos, então, para ingresso no serviço público. Quais são esses requisitos, gente? Possui nacionalidade brasileira. E aqui a gente já mata a nossa resposta. Por quê? Na letra A, ele fala em ser brasileiro nato. Quando a gente fala em possuir nacionalidade brasileira, a gente tem os brasileiros natos e os naturalizados. Então, não é só brasileiros natos, é os natos e naturalizados. Certo? Então, ser brasileiro nato não é um requisito. É requisito ter nacionalidade brasileira. E tem diferença. Porque na nacionalidade brasileira eu incluo os naturalizados. Enquanto que se for brasileiro nato, eu não incluo os naturalizados. Tem os cargos de diplomata e circunstâncias mais específicas que não podem ser de estrangeiros naturalizados. Certo? Então, nosso gabarito a gente chama na letra A. Mas olha lá os demais itens. Ó. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. Letra C. Ter idade mínima de 18 anos. Possuir aptidão física e mental. Estar em gozo dos direitos políticos. Ter atendido as condições prescritas para o cargo. Certo? As condições do cargo normalmente é nível de escolaridade, se tem alguma idade específica, certo? Algum requisito específico. Ok? Então, gabarito na letra A de Ariel. Mais uma questãozinha de 10.098 para a gente não errar isso aqui na prova de jeito nenhum, gente. Conforme dispõe a Lei Complementar 10.098, dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio Grande do Sul, a forma de provimento em cargo público reversão ocorre quando o servidor. Gente, olha o que eu falo para vocês, a Fundatec repete questão o tempo todo. E aqui, mais uma vez, ela cobrou no mesmo ano, gente, a questão de reversão. Conceito de proformas de provimento. Tem que estar na ponta da língua. A reversão é o quê? É quando o cara tem invalidada a aposentadoria por invalidez. Então, olha lá, ó. Letra A. Retorna à atividade quando invalidada a sua demissão. Errado. Ali é a reintegração. B. Retorna à atividade caso o servidor ou sucessor da vaga não tenha passado no estágio probatório. Não também. C. Retorna à atividade após a aposentadoria por invalidez, quando verificada por junta médica oficial a insubsistência dos motivos determinantes da aposentadoria. Letra C, o nosso gabarito. E veja que nem o gabarito mudou, gente. Tá? A mesma letra da outra questão. Letra D. Retorna à atividade após a limitação que tenha sofrido, é a readaptação. E letra E. Investe em cargo de atribuições mais compatíveis com sua vocação ou limitações que tenha sofrido. Também readaptação.
Então, nosso gabarito na letra C de Canadá é artigo 44 da Lei 10.098. Mais uma questão de 2018 da Fundatec. Nos termos da lei são formas de provimento. Olha isso, gente, na mesma prova. Prova de técnico legislativo, ele cobra 2 questões de forma de provimento. A Fundatec ama isso, então não erra, pelo amor de Deus. Olha lá, ó. Nomeação e indicação. Indicação da onde, gente? Readaptação e promoção. Aqui não dá para fazer confusão. Por quê? Te digo mais. As formas de provimento que nós temos na nossa lei estadual, ela é muito semelhante ao que nós temos na lei federal, que é a Lei 8.112. A Lei 8.112, ela fala das formas de provimento dos servidores federais. Então, se tu está estudando para algum concurso federal, não vai te confundir. Por quê? Porque lá na 8.112, a promoção ela é forma de provimento. Só que aqui na nossa Lei 10.098, no Estatuto do Rio Grande do Sul, ela não é. Então, readaptação e promoção está errado. Se ele perguntasse de acordo com a Lei 8.112, ok. Mas aqui ele pergunta de acordo com a 10.098. C. Recondução e ascensão. Mesma coisa. A ascensão, inclusive, era prevista na Lei 8.112 e foi revogada. Mas aqui não. Também está errado. Reintegração e indicação. A gente já viu que indicação não tem. A reintegração tem. Certo? E reversão e aproveitamento. Perfeito, meu povo! Reversão e aproveitamento são formas de provimento. Então, nosso gabarito na letra E. Artigo 10º da nossa Lei 10.098. Nomeação, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. É o NA-R4. Nós temos o NA, que é o N de nomeação, o A de aproveitamento e o R4, que são os 4 R's, certo? Os 4 R's, que é a readaptação, reintegração, reversão e recondução. Nomeação, forma de provimento originária, tá? Ingresso em concurso ou cargo em comissão. Readaptação é o cara que sofreu alguma limitação. Reintegração é o cara que foi demitido injustamente ou ilegalmente e retorna ao serviço por uma ação. Reversão, aposentado que voltou. Aproveitamento é o cara que estava em disponibilidade e foi aproveitado. E a recondução é quando o cara não passa no estágio, certo? Quando ele desiste do cargo durante o estágio e volta para o cargo anterior. Ou, em último caso, quando tem um servidor afastado e esse servidor retorna ao serviço público na vaga que esse cara estava ocupando durante o estágio. Aí ele vai ser reconduzido também para o cargo que ele ocupava anteriormente. Então, nosso gabarito aqui na letra E de Equador. Certo? E mais uma questão de 10.098, gente. Olha só. No que diz respeito à licença para concorrer a mandato público eletivo, assinar a alternativa correta. Quem acompanhou as aulas viu que essa licença para mandato público eletivo, gente, ela é batata nas provas da Fundatec. Por quê? Porque ela tem um detalhezinho chato, que é tu lembrar os afastamentos e a remuneração. Vamos lá. Primeira alternativa. O servidor não pode permanecer em licença por prazo superior a 12 meses. Está errado. Tá? Por quê, gente? Porque ele pode permanecer por prazo superior a 12 meses. O primeiro ponto. Quando o cara vai concorrer a mandato, isso não é nem regulado na nossa lei. Para concorrer a mandato público eletivo, o afastamento ele é designado na lei eleitoral, não está na 10.098. E para o cara exercer o mandato é mais de 12 meses, gente. O mandato normalmente é 4 anos. É presidente, governador, prefeito, é tudo 4 anos. Então, ou às vezes 8 anos. Então, para esse tipo de mandato, é sim superior a 12 meses. Então, a letra A está errada. Tá? Matamos aqui. Letra B. O servidor eleito ficará afastado do exercício do cargo a partir da diplomação. Gente, tá errado. É a partir da posse. Tá? C. Servidor eleito para mandato estadual. Peraí, deixa eu buscar aqui. Servidor eleito para mandato público estadual perseverará vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo quando tiver compatibilidade de horário. Tá errado. Isso aqui é quando o cara é vereador. Tá? Aí aquela regrinha chata. Vamos lembrar. Mandato público federal, estadual, ele se afasta do cargo, exerce só o mandato e ganha a remuneração do mandato. Então, o governador foi eleito governador, o cargo fica de cantinho esperando, ele exerce a função de governador ganhando o salário de governador. Prefeito, ele vai poder optar, ele deixa o cargo afastado, vai ser prefeito, só prefeito, e a remuneração ele vai escolher se ele quer de prefeito ou a do cargo. E o vereador, esse cara que é o chato, porque esse cara tem 2 possibilidades. Se ele tiver compatibilidade de horários, se ele conseguir fazer a função do cargo e ser vereador ao mesmo tempo, ele pode fazer as 2 coisas. Mas é só o vereador que pode isso. E ele ganha os 2 salários, 2 remunerações.
certo? Se não tiver compatibilidade de horário no vereador, regra do prefeito, se afasta do cargo, vai ser vereador e escolhe o salário. Tá? Então, não é um mandato público estadual, é um mandato de vereador que ele pode fazer aquela opção ali, certo? Então, a C também está errada. D. No caso de afastamento do cargo em razão de ser eleito para mandato público, o servidor continua contribuindo para o órgão de previdência do Estado, como se em exercício estivesse. Perfeito! Ele segue contribuindo para o IP, artigo 156, parágrafo 1º da nossa lei. Então, nosso gabarito na letra D. E a letra E, servidor investido em mandato eletivo, pode ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa de onde ele exerce o mandato. Não, gente, não pode. Imagina o cenário, eu sou o servidor de Porto Alegre, certo? E de repente lá no IP em Porto Alegre, eu sou eleito vereador de Porto Alegre. Eu posso ter o exercício das duas funções juntas? Posso. Beleza, estou sendo as duas funções. Mas o meu chefe quer me sacanear, ele disse, não, vou te transferir então. Vou te mandar lá para Santa Cruz do Sul. E aí eu não consigo mais exercer as duas funções, eu estou sendo prejudicado. Então, para que isso não aconteça, certo? O servidor ele não pode ser removido durante isso, para uma cidade diversa de onde ele está exercendo o seu mandato eletivo. Pode acontecer dele ser removido para a cidade onde ele foi eleito. Por exemplo, eu fui eleito vereador, moro em Porto Alegre, sou servidor em Porto Alegre, fui eleito vereador em Santa Cruz. Tá? Eu posso ser removido para Santa Cruz. E aí eu posso fazer as duas funções lá. Mas o contrário não. Beleza? Show! Então, letra E errada também, gabarito na letra D de Dinamarca. Seguimos. E aí a gente começa a falar de licitação, meus queridos. Lei 8666, nossa lei antiga de licitação. Porque desde abril de 2021, nós temos a Lei 14133, que é a nova lei de licitações. Mas o edital de vocês, super querido, quis cobrar a lei antiga ainda. E ele pode fazer isso, professor? Pode. Por quê? Porque a 8666, ela não foi revogada por inteiro ainda. A nossa Lei 14133, ela trouxe no final que a maior parte dos seus dispositivos permanece em vigor por 2 anos, para que se possa fazer uma espécie de transição. Então, até 2023, os concursos podem cobrar as duas leis, inclusive. Ou só 866, ou 14133, ou as duas. Então, pode cair 8666. Tá? Está na edital de vocês, então fica atento. Vamos ver o que a Fundatec adora cobrar aqui. Fica claro. A Lei 8666 estabelece que, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida prévia defesa, aplicar ao contratado as determinadas sanções administrativas. Qual das seguintes sanções não está prevista na referida lei? Letra A, advertência. Letra B, multa. Letra C, suspensão temporária de participação em licitação. Letra D, impedimento de contratar com a administração por prazo de 8 anos. Letra E, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. Gente, esse prazo de 8 anos, ele está se referindo à lei de improbidade, que é o nosso detalhe aqui. Ele está fazendo confusão com a cabeça de vocês, com a lei 8429. Só que não é o que a gente quer as sanções da lei de licitações. E elas estão lá no artigo 87 da lei 8666. E tem todas elas menos a letra D, que é o impedimento de contratar com a administração por prazo de 8 anos. Por quê? Porque essa frase exata, esse texto, ele foi trazido lá da nossa lei de improbidade. Então, está errado a letra D, que é o nosso gabarito. D de Dinamarca. Certo? Sem mistério aqui, gente. Curto e grosso. De acordo com as disposições da Lei Federal 8666, a atribuição do objeto ao vencedor da licitação é deliberada pela autoridade competente e denomina-se de letra A, homologação. Letra B, contratação. Letra C, classificação. Letra D, adjudicação. E letra E, habilitação. Gente, conceito de homologação é o ato pelo qual é ratificado o processo licitatório. E quando confere ao ato licitatório, a aprovação para que ele produza seus efeitos jurídicos. Então não é o que a gente quer. Letra B, contratação. É quando assina o contrato, gente. Quando formaliza o contrato, quando a administração contrata obras, serviços, compras. É a formalização do contrato. Não é o que a gente quer ainda. Classificação. É o ordenamento das propostas de acordo com o critério que foi estabelecido. Também não é o que a gente quer. E a letra D, ela fala de adjudicação, que é exatamente o conceito que a gente está procurando. E, inclusive, deste conceito que surge o princípio da adjudicação compulsória, que é o quê? O cara que venceu a licitação, ele é obrigado a ter o objeto atribuído a si. Certo? Então, isso é a adjudicação compulsória. A adjudicação, ela é entregar o objeto ao vencedor da licitação. Ó, Ariel, tu ganhou a minha licitação, pega esse contrato e vai fazer.
Certo? Então esse é o nosso conceito de adjudicação. Ele é o ato jurídico por intermédio no qual a administração confere ao licitante vencedor o direito à contratação. Não é a contratação propriamente dita, é o direito à contratação, dizendo ao Ariel, toma que essa obra é tua, vamos assinar o contrato. Certo? E a habilitação, ela é um sinônimo de qualificação. Ela está prevista dentro do edital de licitação como a apresentação de documentação, a análise. Quer dizer que aquele licitante está habilitado para participar do processo licitatório. Ok? Próximo. Supondo que um consórcio público queira realizar uma compra de material de escritório cujo valor máximo do contrato seja R$ 15.500. Consórcio, então, letra A, deve necessariamente realizar a licitação na modalidade de concorrência. B, poderá dispensar a licitação em razão do valor. Letra C, deverá realizar a licitação na modalidade de convite. Letra D, pode dispensar por ser inexigível. E letra E, poderá realizar a licitação na modalidade de leilão. Gente, primeiro ponto. Dispensa é dispensa, inexigibilidade é inexigibilidade. Dispensa é aquela listinha de situações em que eu tenho dispensa da licitação. Inexigibilidade é quando eu não tenho possibilidade de concorrência. Não tem nada a ver com dispensa. Então a gente já mata a letra D, porque ela mistura as duas coisas e faz uma bagunça, tá? De cara, vamos matar isso aqui. O artigo 24, ele fala das hipóteses de dispensa de licitação. Lá no 25 a gente vai ter inexigibilidade, mas o que não interessa aqui para nós é a dispensa. Por quê? Porque lá nas dispensas a gente vai ter no inciso 1, dispensa para obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite da linha A do inciso 1º, que é 330 mil, desde que não refiram parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços de mesma natureza, no mesmo local que possam ser realizadas. Então, está dentro do nosso enquadramento aqui. O inciso 2 fala para outros serviços e compras de até 10%. O que a gente quer fazer? Compra de material. Tá? Se enquadra aqui no 2? Se enquadra, ó. Até 10% do valor do alineado inciso 2, porque ele fala em 176 mil. Então, está dentro desse enquadramento. Só que é consórcio ainda, então esse valor fica ainda maior. Vai ser 20%, ou seja, vai ser 330, mais de 300 mil. Então, é super tranquilo, os 15.500 para ser dispensado, gente. Tá? Então, nesse caso, vai ser dispensado em razão do valor, porque o valor é baixo. É abaixo de 20% do item especificado para nós ali, por ser consórcio. Nem precisava ser consórcio, isso só vem complementar para nós. Mas continua sendo dispensado em razão do parágrafo 1º e inciso 2º do artigo 24, que fala da dispensa. Então, letra B de Brasil, nosso gabarito. Mais uma. Para responder à questão 29, considere a Lei 8666. Vamos lá. Artigo 1º. Define que a referida lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e alocações no âmbito dos poderes. E aí tem as 3 opções: União e Distrito Federal, Estados e municípios. Gente, pelo amor de Deus, para quem que eu aplico a lei de licitações? É para todo mundo, para todo o poder público, não tem exceção. Eu aplico para a União, para o Distrito Federal, para os estados e para os municípios. Nenhum deles se exclui disso. Isso está no artigo 1º da lei, gente. Então não dá para errar, pelo amor de Deus. Se errar, isso não me conta. Tá? Então, letra E de Equador é o nosso gabarito. Show? Beleza? De acordo com a Lei 8666 de 93, que estabelece as normas para licitações e contratos da administração pública e da outras providências, assinale a alternativa que corresponde a alguns tipos de modalidades de licitação. Letra A. Penhora, tomada de preços, convite e leilão. Gente, modalidade de licitação é uma coisa que sempre é cobrada em prova. E é uma coisa que modificou com a Lei 14.133. Nós tivemos mudanças nas modalidades de licitação. Então tem que estar atento com esse detalhe. Olha lá, ó. Penhora é modalidade de licitação, né, gente? Não, pelo amor de Deus. Então a gente já mata isso aqui que não tem o menor cabimento. Tomada de preços é modalidade? Sim. Convite é modalidade? Sim. Leilão é modalidade? Sim. Então, ok. Letra B. Concorrência, convite, concurso e leilão. Perfeito. É o nosso gabarito na letra B. Tá? Mas vamos seguir. O que está errado aqui na C? Hipoteca. Hipoteca não é modalidade. E aqui é a mesma coisa, ó, a hipoteca também não é, só que aqui também tem mais um absurdo, que é a alienação. Bom, gente, todas as outras elas são. Está previsto lá no artigo 22 da nossa lei de licitações. Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Ainda nós temos a modalidade do pregão,
da RDC, que são de leis específicas. Como a nossa questão pergunta só da 8666, nós temos essas aqui. A nossa lei nova de licitações, gente, ela exclui algumas e traz modalidades novas. Ela inclui o pregão dentro da licitação e ela cria o diálogo competitivo ainda. Tá? Mas não é o nosso objeto de estudo aqui, então vamos de 8666. Tá? Concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Não dá para errar isso. É sempre que a Fundatec cobra licitações, sempre tem uma questãozinha de modalidade. Tá? Vem comigo. Agora são as questões que eu falei para vocês que são as autorais, tá, gente? Por quê? Porque a Fundatec não tem questões dessas leis específicas do IP. Nenhum concurso ela cobrou isso antes, certo? Então a gente vai trabalhar de acordo com o estilo Fundatec, que é o que eu montei as questões para vocês. De acordo com a Lei 12.066 de 2004, analisa os recursos abaixo. Contribuição mensal paritária dos poderes e órgãos do Estado, administração direta, das autarquias e fundações de direito público, correspondente a 3,1%. 2. Contribuição mensal do optante, licenciado e serventuário de justiça, correspondente a 3,1% do seu salário de contribuição. E 3. Rendas resultantes de aplicações financeiras. Quais delas são consideradas receitas do Fundo de Assistência à Saúde? Gente, a Lei 12.066 é a lei do FAS. É a lei que fala da criação e explica tudo sobre Fundo de Assistência à Saúde. E lá no seu artigo 2º, ele traz as receitas. Ele diz quais são os recursos que vão ser considerados receitas do FAS. Da onde vem a grana do FAS. E aí nós temos lá, no inciso 1º, contribuição mensal dos membros e servidores dos poderes, de 3,1%. Ok? Contribuição mensal paritária dos poderes e órgãos, de 3,1%. Ok, tá certo a 1, então. Olha lá, ó. Cadê aqui? Item 3, contribuição mensal do optante, licenciado e serventuário, correspondente a 7,2. Olha o detalhe, não é 3,1 que nem anterior, gente. Tá? Então aqui está errado por isso. Ele troca o percentual para confundir vocês. E é assim que a Fundatec funciona. Ela troca uma vírgula, ela troca uma palavra, ela troca um percentual do copia e cola da lei dela. Então, o terceiro, o item 2 ali, de acordo com o inciso terceiro, está errado. E a terceira, rendas resultantes, vai estar previsto lá no nosso inciso 7. Rendas resultantes de aplicações financeiras. Então, também está correto o item 3. Nosso gabarito é 1 e 3, na letra C de Canadá. Beleza? Então, o artigo 2º tem todas as nossas receitas do FAS. De acordo com a Lei 12.066 de 2004, os recursos devidos ao Fundo de Assistência à Saúde devem ser repassados até qual dia quando se tratar de parcela devida pelo Estado, aos seus poderes, autarquias e fundações e pelas entidades contratantes. Tá, vamos lá. A gente já viu quais são os recursos do FAS. Aqui ele está falando de uma parcela que tem que pagar o Estado, os poderes, autarquias e fundações. Até que dia estes órgãos têm que repassar para o FAS a grana? Até o dia 15, dia 5 ou dia 30 do mês seguinte ou do mês anterior? E aí? Gente, ela não tem como antecipar a receita. Então a gente já pensa nesse conceito, nesse detalhe mais de cabeça, tá? Então como é que eu vou antecipar quanto que eu vou ter de receita? Não tem como. Tu imagina, se eu vou descontar do salário dos servidores. Como é que eu vou descontar se eu nem sei quanto o servidor vai ganhar? Tá? Então, eu não tenho como ser antecipado. Então a gente já mata aqui de plano mês anterior, que é a letra B e letra D. Certo? Então a gente sabe que é no mês seguinte. E aí a gente tem que pensar de acordo com a folha de pagamento. Dá para ter uma noção pela data. Isso vai estar previsto lá no artigo 4º, tá? Inciso 2, que fala que até o dia 15 do mês seguinte. O nosso gabarito na letra A de Ariel. Dá para ter uma noção boa por causa da folha, gente. A folha do servidor fecha no dia 30. Então, não vai ser dia 5, porque a folha fecha dia 30, e não vai ser no dia 30, porque a folha fecha nesse dia. Então, o dia de repasse é no dia 15, porque ele recolhe na folha lá no dia 30, e aí vai fechar, então, só no dia 15 ele vai fazer o recolhimento e repassar. Certo? Pelas alternativas a gente consegue resolver tranquilíssimo. Lei 15144, gente, 2018. Vamos lá. De acordo com a Lei 15144, analise os itens abaixo. Primeiro, os membros do Conselho de Administração exercerão suas atividades pelo período de 4 anos, permitida uma recondução. 2. O Conselho de Administração renunciar pelo menos uma vez por mês em sessão ordinária. E 3. A Diretoria de Provimento de Saúde compete a execução dos trabalhos relativos à gestão dos prestadores, dos serviços aos usuários e a auditoria das contas médicas, laboratoriais, hospitalares e ambulatoriais. Gente, a Lei 15144, ela fala da estrutura do IP Saúde, certo? E aí, lá no item 1, que ele fala dos membros do Conselho de Administração.
fala que eles vão exercer suas atividades pelo período de 4 anos, permitido uma recondução. Tá errado. O mandato deles é de 2 anos, permitido uma recondução, não é de 4 anos. Então a 1 a gente já sabe que tá errada. Deixa eu achar. 2. O Conselho vai se reunir no mínimo uma vez por mês em sessão ordinária. E olha lá, ó, artigo 8º. O Conselho vai se reunir no mínimo uma vez por mês em sessão ordinária ou extraordinariamente por convocação do seu presidente. Então a gente vai ter 2 tipos de convocações, 2 tipos de sessões, as ordinárias e as extraordinárias. As ordinárias vai ser pelo menos uma vez por mês e as extraordinárias quando houver convocação do presidente ou a requerimento da maioria. Então a 2 está corretíssima, certo? Vou dar um okzinho nela. Bolinha. E a 3. A diretoria de provimento de saúde compete a execução dos trabalhos relativos à gestão dos prestadores de serviços, aos usuários e à auditoria de contas médicas, laboratoriais, hospitalares e ambulatoriais. Perfeito. Nosso artigo 13 cuspido escarreado da nossa lei 15144. Então, 2 e 3 estão corretas. Gabarito na letra D de Dinamarca. Mais uma. De acordo com a lei 15145 de 2018, analise os itens abaixo. Vamos lá. Os usuários do IP Saúde são classificados em segurados independentes. Certo ou errado? Lá na lei 15145, gente, lá no nosso artigo 8º, nós temos exatamente esse texto. Os usuários do IP Saúde são segurados independentes. Por quê? Quem é o usuário do IP Saúde? É os segurados, que é os servidores ou, enfim, os externos que são agregados ao IP e os dependentes dessas pessoas. Então, ok, um está correto. Lá, aí. 2. O ingresso dos planos complementares e suplementares não depende de prévio requerimento do segurado, certo ou errado? Então, para ingressar nos planos complementares e suplementares, eu não preciso de requerimento, gente? Faz sentido isso? Não. Como é que eu vou ingressar um cara sem requerimento próprio? Eu não vou dar um serviço para esse cara que ele não fez requerimento. Então, está errado. Artigo 9º, parágrafo 2º da nossa lei 15145. Errado. E a 3. A expedição de carteira ou de cartão de identificação do usuário será disciplinada por resolução, sendo que o recém-nascido legalmente habilitável será atendido até 30 dias de vida sem a necessidade de apresentação dessa forma de identificação. Gente, o texto está lindo, só que está errado no prazo. Ele fala em até 30 dias de vida. Só que não. Pela nossa regra da lei 15145, o segurado recém-nascido vai ser habilitado por 90 dias, não é 30. Então, pelos primeiros 90 dias de vida, ele vai ter atendimento pelo IP Saúde sem ter necessidade de ser segurado, de se apresentar uma carteirinha, por exemplo. Então, a 3 também está errada. Gabarito, então, letra A, de Ariel. Certinho, gente? E a gente mata por aí. Tentei abordar com vocês praticamente toda a parte da legislação do edital, gente. As questões que a Fundatec não trabalhou ainda, até hoje, eu trouxe questões autorais, para a gente conseguir abordar toda a matéria do edital. Mas não tem erro, gente. A Fundatec não vai fugir disso. Eles sempre são muito repetitivos, eles são muito previsíveis, justamente nesse detalhe. Tá? Então, presta atenção, lembra dos detalhes que eu falei para vocês em aula, formas de provimento, gente, modalidades de licitação, são coisas que sempre vão cair em prova. Então, não dá para errar. Tá certo? Mais uma vez, a gente me coloca à disposição de vocês, a prova está pertinho, eu sei disso. Podem me chamar para qualquer dúvida que vocês tiverem. Vamos chegar com força total nessa prova. Certo? Grande abraço, gente. Até mais.